Olá, sou Vanessa Farracha de Castro e estamos no Farracha Cast. Abril é o mês da alienação parental. Então, selecionamos algumas especialistas para comentar o tema. Lembro que no direito de família, os temas nunca podem ser abordados somente de uma forma jurídica. Por isso, temos hoje a doutora Patrícia Níquel, que é a nossa coordenadora de família e sucessões da Farracha de Castro Advogados, mas temos também a presença da doutora Bárbara, que é psicóloga e psicanalista. A alienação parental ela tem que ser analisada em todos esses prismas. E eu já começo perguntando para a doutora Patrícia o que caracteriza juridicamente essa alienação parental e como que ela se diferencia de um conflito comum que nós notamos que existe em todos os processos de família. Afinal, os processos de família lidam com afeto. Então, o que distingue essa alienação parental de um conflito comum em uma questão de família? Olá a todos, então é um prazer estar mais uma vez aqui no Farracha Cast. Veja, a alienação parental ela é caracterizada pela interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, né? Por um dos genitores, avós ou familiares. Ela vai se diferenciar da questão de um conflito normal entre os genitores, porque, na verdade, o conflito normal, o que se tem? Desentendimentos, mágoas, dificuldades de comunicação entre esse casal. E já na alienação parental, existe essa interferência de denegrir a imagem do outro genitor pelos avós, pelos pais, né, e por outros familiares, né, doutora? Doutora Bárbara, queria agradecer imensamente a sua presença. Para nós é muito importante esse esclarecimento no viés da psicologia e psicanálise. Então, quais os sinais que a doutora nota numa criança que está sendo submetida a uma alienação parental? Primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Sobre os sinais, eu acho que os primeiros sinais que a gente pode perceber aqueles sinais clássicos: recusa em estar com o genitor, né? Que tá com o outro genitor. E também a gente percebe assim, uma recusa que é além dos motivos que tem a ver com a infância. Então, por exemplo, é claro que se a criança quer ir para a aula de futebol e o pai ou a mãe, com quem ela ficaria nesse período, não vai levar, ela pode dizer: eu não quero, porque eu quero ir na festa de aniversário, porque eu quero ir com a minha avó passear. Então, esses são os motivos que são da infância. Mas quando essa recusa começa a não ter um motivo aparente relacionado com ela mesma, né? E a gente começa a perceber alguns pontos e algumas pontuações da criança, algumas frases que a gente vê que aquilo não tem a ver com a infância e nem com ela mesma. Então, assim, porque você é uma pessoa, eu falo uma palavra que isso lembra o outro genitor, né? Então, por exemplo, porque você é um canalha. É umas palavras que a gente vê que não tem a ver com ser pai ou ser mãe e ser filho, né? Mas que elas estão além e que envolvem esse conflito. Então, acho que o primeiro sinal é sempre esse. Tem alguma coisa ali que a gente entende que não está com o conflito entre o genitor e a criança, porque esses conflitos acontecem, né? E as crianças às vezes aprendem, né? No caso de pais separados, as crianças aprendem: se você não deixa, eu vou ali para você. E isso é normal, isso é tranquilo, isso dá para manejar. Agora, quando esse conflito começa a ter aí além, né? É uma mãe adequada, é um pai adequado, e essa criança começa a apresentar sinais de recusa, isso é importante a gente começar a olhar. Seria então, doutora Bárbara, como se fosse uma apropriação do discurso, né? Porque na alienação parental, a gente vê um dos genitores utilizando a criança como uma forma até de punição do outro genitor. E é interessante de colocar que nos conflitos de família, a gente vai ter todo um campo metajurídico. Então, muitas vezes o conflito, algumas pessoas não estão ali para resolver, né? Estão ali até para, de repente, extravasar alguma questão interna. E na alienação, a gente vê que os filhos são usados dessa forma.
seria mais ou menos isso? Eles estão se apropriando? É um discurso que não combina com o discurso da criança? Combina com o discurso da criança. E eu sempre, assim, do ponto de vista da psicanálise, existem maneiras de de exercer a parentalidade, né? E o que é muito importante é que a gente sempre cuide, olhe, trate os nossos filhos, né, como sujeitos e não como objetos do nosso próprio desejo, né? E na alienação parental, a grande característica da alienação parental é que um dos genitores trata, né, e coloca essa criança num lugar de objeto para que o outro genitor seja atingido. Então, não é sobre a criança, é sobre o conflito, né? E essa criança fica num lugar de objeto sendo usada para atingir, né? Acho que esse é o ponto fundamental, né, assim, da minha área, é o ponto fundamental de uma alienação parental, é colocar essa criança num lugar de objeto que me sirva para te atingir, para fazer confusão. E essas questões, né, vão ainda além, não é só a reproduzir a fala do outro genitor em alguns pontos, né? Eu acho que também é a questão de trazer essa criança no processo, né? Falar sobre o processo, coisa que elas não deveriam nem saber, né, sobre o processo em si. O processo é uma questão entre o genitor e a genitora, entre pai e mãe, entre os pais, né, ou entre as mães, enfim. O que não pode acontecer é a criança acabar sabendo sobre o processo, né? No processo, a minha mãe falou que é isso. No processo, meu pai disse que tá dessa forma, que você me proíbe. Então, eu acho que também tem muito disso, né? A criança reproduzir essas questões também processuais, né? Que elas não deveriam saber, né? Que elas não deveriam saber. É claro, né, que num caso de uma separação, tem conflito, senão não teria separação, né? E além de ter conflito, a gente pode e até deve explicar e deixar a criança a par dos motivos, por que aconteceu aquela separação, aquele divórcio, mas não é denegrir, né? Denegrir e dizer assim, no processo está dizendo. Isso não é sobre a criança. Um divórcio, ele é sobre o casal e todos são afetados. Sim, e na prática nós notamos, inclusive, no próprio discurso, né? Muitas vezes nós temos crianças que se dão super bem com os pais, mas perante o juiz acabam tendo um discurso por uma questão de lealdade com o genitor que está alienando. Isso que eu queria perguntar, do ponto de vista psicológico, essa criança que está sendo submetida a tudo isso, quais são os impactos emocionais dessa criança que está participando do conflito, está reproduzindo o discurso alienador? Como funciona isso? É uma criança, claro, que está num lugar de objeto. Então, ela tem diversos impactos emocionais, né? No seu desenvolvimento e na forma como ela está levando a vida dela, né? Assim, aquela vida de criança, né? Ou de adolescente. E isso vai ter um impacto nos relacionamentos futuros desse sujeito, né? E essa criança vai ter medo, toda aquela questão, eu não vou falar para o meu pai que eu fui não sei aonde, né? Essa criança ficando muito no meio, ela tem um impacto de estar sempre sob pressão, né? Ela está sempre assustada, ela está sempre se cuidando com o que vai falar ou dizer, tentando, porque claro, a criança ela quer agradar o pai, quer agradar a mãe, então a criança é um sujeito assim, fácil de se alienar, porque os filhos querem agradar os pais, então se fala, pode fazer isso? Posso, né? E isso começa a gerar na criança, inclusive dessa criança não ter a sua própria opinião sobre, né? É até importante a atuação da escola, né? Nesses pontos a gente fala da multidisciplinariedade, é até importante assim, perceber, né? A escola trazer essas questões, né? Perceber como que a criança, porque certamente ela vai ter uma dificuldade no relacionamento com os colegas, com os amigos, a dificuldade de falar alguma situação. Então, a gente sempre, lá no escritório, a gente sempre conversa, né, com a parte para ver como é que está a atuação dela na escola, nas outras atividades extracurriculares, porque é importante ter todo esse conjunto
atuando em prol da criança, né? A gente sempre conversa lá no escritório que o que a gente sempre procura saber não é claro, a gente tenta minimizar o conflito, mas a nossa preocupação sempre é com a criança, o impacto que a criança vai ter com o fim daquele relacionamento, né? E eu acredito que justamente na alienação parental não existe essa preocupação por conta do alienador, porque ele vai fazer uma campanha de retirada daquele genitor ou daquela genitora sem se preocupar com o que vai acontecer no futuro, porque isso vai ter uma volta até nos relacionamentos daquela criança. E até quero colocar para vocês que, na verdade, a gente ouve muito falar sobre a genitora alienadora, mas existem genitores alienadores. A gente já teve vários casos no escritório no qual o pai também se colocava nesse lugar e fazia alienação e com tanto sucesso quanto as mães. Então, aqui não é uma questão de gênero, existe dos dois lados. E até mesmo os avós, lados, né? Então, até a questão da família estendida mesmo, né? Da atuação das avós, dos avós, enfim, aqueles que são mais presentes, acaba na vida da criança, eles acabam também atuando. Então, a gente não pode olhar só, de repente, para o genitor ou para a genitora, enfim, a gente tem que olhar pelo conjunto familiar como um todo, né? E ainda mais numa época onde os avós são tão parte, né, da educação das crianças, as mães trabalham, então precisam de rede de apoio. Então é importante a gente olhar bem, né, como disse a Patrícia, para a família estendida. E até o que é interessante, me ocorreu escutando vocês, é que às vezes, vejam, a gente vai ter comportamentos alienadores premeditados, dolosos, se a gente fosse falar na linguagem jurídica. Claro. Mas, às vezes, a gente nota, na própria prática, algumas alienações que são feitas de uma forma que a pessoa acha que está ajudando. Então, não é todo mundo também, vejam, é tão sutil que às vezes pode acontecer uma alienação e a pessoa acha que efetivamente está fazendo o correto. Porque ela está num conflito tão grande, ela está com tanta mágoa em relação àquela pessoa que ela acha que, de repente, afastar é o melhor. É o que a gente fala da confusão entre a conjugalidade e a parentalidade. E nesse momento, Bárbara, eu penso como é importante a ajuda do especialista. Então, a minha pergunta é nesse sentido. No momento que se fala no judiciário muito em escuta especializada, numa escuta especial para a criança, o que essa profissional da psicologia, da psicanálise pode trazer nesse conflito? O que é a diferença da tua escuta num caso desse? Eu assim, existem, primeiro, instrumentos que se verificam, né? Instrumentos comprovados e que têm validade jurídica, né? Que o psicólogo pode trazer, né? Uma testagem, enfim. Mas eu acho que o grande diferencial é proporcionar um lugar seguro para essa criança, onde a criança possa se expressar e possa trazer as suas questões sem a preocupação. O que eles vão pensar, o que eu posso ou o que eu não posso falar nesse contexto. Acho que a partir desse ponto que a criança é beneficiada com um atendimento especializado. E até os profissionais, né, os advogados, é interessante que em muitos casos você chama, né, como assistente, a psicóloga de confiança e, de repente, o resultado daquelas sessões é muito diferente do que você queria usar no processo. Então, de repente, pensa, eu tô diante de um caso de alienação. Daí, você chama o profissional que vai auxiliar e o profissional diz, não, aqui não tem alienação. Então, a gente tem que estar preparado, isso eu acho bem importante, porque, assim, aqui nós estamos num cenário de melhor interesse da criança. Então, não é o resultado, não tem perdas e ganhos. A gente não vai ganhar. A gente vai ganhar se a criança for protegida. Então, nós temos que estar preparados, inclusive como advogados, para que o profissional chegue e diga, olha, a alienação está vindo do seu cliente, né? Isso é uma questão bem interessante, essa autonomia do profissional que está auxiliando, porque ele não está ali para endossar o teu processo, ele está ali para proteger a criança. Achei muito legal essa parte que você falou do lugar dessa criança. Do lugar dessa criança, né? Porque, assim, é claro, acho que isso que você traz, Vanessa, assim, tem comportamentos que são naturalmente alienantes, né? E que, às vezes, esse genitor não tem consciência disso. Isso a gente pode trazer se são pais, avós, que pensam no melhor para a criança, é tranquilo a gente poder fazer uma orientação, poder dizer, olha, aqui, né? Eu sei que você, por exemplo, estou lembrando aqui, né, da minha prática, assim, que ele não é bacana com você com a tua pensão, mas quantas crianças né? Então,
ver como é que a gente ajusta isso. E em casos, ou um pai, ou de uma mãe, ou avós, né, que tem interesse no bem-estar da criança, essas pessoas conseguem se ajustar. Então, eu acho que essa divisão talvez que fique muito difícil para quem está no conflito, numa dissolução, num divórcio. Você entender que a pessoa pode ser uma péssima esposa, um péssimo marido, mas um excelente pai, uma excelente mãe. Isso. E colocar as coisas no lugar. Aqui, na verdade, as coisas estão misturadas, né? E justamente talvez por isso que seja indicado, né? Fica a dica aqui, antes de começar um divórcio ou uma dissolução não estável, procurar até a própria terapia, porque a pessoa não pode, isso tem que tomar muito cuidado, né? A pessoa não pode trazer um conflito que ela não resolveu dentro dela para os filhos. E justamente, isso é o gancho, mais uma questão que eu coloco, que é o seguinte, quais são os erros que esses pais têm no final de uma relação? Como evitar que esse conflito, que é um conflito entre o casal, atinja os filhos? O que se pode ser feito? É claro que é um conflito, né? Vai ser um conflito. Não existe um divórcio que não tenha conflito, né? Mas poder pensar assim, que pai é esse? Que mãe é essa? Que avós são esses? E como isso reflete no bem-estar do filho, da criança. O que é importante para essa criança agora? E eu acho que é bem isso, pensar que conjugalidade não é igual à parentalidade. Como é que eu posso trazer para o meu filho, né, esse pai ou essa mãe num bom lugar, né? Uma má esposa não necessariamente é uma péssima mãe, né? Às vezes, muito pelo contrário, às vezes o casamento acabou de tão envolvida com os filhos que essa mulher estava, né? São situações que a gente vê, não é sempre por isso, mas às vezes é uma mãe tão cuidadosa que cria um conflito no seu casamento, ou ao contrário. Então, que pai é esse? Eu acho, pensar que mãe é esse, que avó é esse, e o que vai ser bom para o meu filho, para minha criança. Eu acho que a gente até, Patrícia, lembra que a gente participou de um evento que falava sobre justamente como as crianças se sentiam responsáveis pelo divórcio dos pais. Que é uma questão que, independente de não ter nada a ver com elas já se sentem responsáveis. Então, vocês imaginem, eu acho que aqui potencializa. Então, eu já estou achando que eu sou responsável. As crianças acham que vão conseguir unir os pais de volta. E, de repente, ainda vem um desses pais forçando um afastamento. É nesse momento que fica tão complicado para a criança. E a gente nota também o quanto é importante, né, no futuro, ainda que criança, né, aquele pai ou aquela mãe alienadora ou alienadora, que faz tudo isso, daí vai refletir futuramente, né, na própria criança, no momento que ela for um pai, ou que ela crescer, que ela amadurecer, porque ela vai precisar daquela presença, tanto do pai quanto da mãe. Ela precisa de toda aquela estrutura familiar, né, do que ela estava acostumada quando o casal vivia junto, né. Normalmente ali a gente tá falando também muito de divórcio, né, mas a gente também não pode esquecer daquelas mães que são mães solos, enfim, as novas formas de família, né, as novas constituições familiares de 2 pais, 2 mães, né, e que também existe tudo isso, né, então a gente tem que colocar tudo isso também, porque isso daí vai refletir no futuro da formação psicológica, né, dessa criança, né? Toda a parte emocional dessa criança, né? Por exemplo, às vezes, é bem isso, a gente está falando de divórcios, mas às vezes esses pais não são nem casados. Sim. Né? E poder respeitar o lugar né, do outro, né? Porque principalmente isso acaba refletindo num respeito à criança. E até fugindo um pouco do tema, mas é uma situação que me chama muita atenção, e até vou aproveitar esse momento que eu estou aqui com a doutora Bárbara. Eu fico me perguntando até que ponto que, de repente, a retirada de um dos dois seria benéfica. A gente tem casos que os pais, efetivamente, tanto o pai quanto a mãe, eles têm alguma situação que não é muito boa para o filho. Porém, às vezes eu me pergunto na minha prática assim, ok, mas é o pai que ele tem. É a mãe que ele tem. Será que retirar? Isso que eu queria ouvir de você, Bárbara. Às vezes também não é retirando e fingindo que não existe, porque vai ficar uma falta, né? Do ponto de vista aí da psicanálise, vai ficar um buraco, né? Como é que você vê isso? Assim, eu acho que, né,
numa análise, é muito importante a gente poder aprender ou inventar um modo de lidar exatamente com isso, com quem a gente é. E isso envolve quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus avós, qual foi. Então, é importante poder deixar para a criança, às vezes, claro, não em casos de agressão, enfim, extremos, mas que a criança lide com quem possa inventar o seu jeito de lidar com o seu pai, com a sua mãe, porque isso é parte de quem a criança é, né? E me contem, vocês duas, que momento que vocês acham que é o momento de buscar esse apoio jurídico e esse apoio psicológico para proteger essa criança? Patrícia. Para nós, eu até vou inverter, para nós, quando a gente chega, que a gente já identifica que existe algum indício de alienação parental, né? A gente pode até alertar, vamos supor, se é o nosso cliente, que a gente verifica ali que ele pode estar fazendo algum ato, ainda que inconsciente, que caracterize a alienação parental, a gente é bem aberto a falar, olha, você pode estar praticando alienação parental, tome cuidado, busque um auxílio, né? E da mesma forma, da outra parte, né? Se a criança está sendo alienada, a primeira situação que a gente coloca, como a Vanessa até já falou, é procurar esse auxílio psicológico, né? Porque daí com esse apoio psicológico, a gente vai tentar ou minimizar ou pelo menos estancar. A gente teve casos, né, Vanessa, me lembrei agora também, que era uma criança que ela era bem pequenininha, ela tinha 5 anos e já estava com indício ali de alienação, né? A gente indicou psicólogo, enfim, e a gente conseguiu retomar, né? A mãe até por uma questão ali que foi através do judiciário, né? A gente teve que buscar, mas o judiciário endossou essa questão da necessidade de se procurar um profissional, né? Da psicologia. E hoje em dia eles têm um relacionamento super legal entre pai e filho, enfim. Então, a gente lembra dessas situações com sucesso, como, infelizmente, tem casos que a gente não conseguiu, né? Embora a gente tivesse buscado, tivesse toda essa questão de apoio psicológico com o endosso do judiciário, infelizmente, não se conseguiu resgatar o convívio entre pai e filhos. Então, da mesma forma, a gente fica feliz quando a gente vê essa questão positiva, né, de sucesso, enfim, que existiu, voltou o relacionamento normal entre os genitores. E também a gente também fica triste, enfim, e é uma situação que a gente se compadece, que tem situações que, infelizmente, nem o judiciário, nem acredito que a questão da psicologia vai conseguir reverter naqueles casos mais graves de alienação parental, onde a criança, o adolescente está completamente contaminado, né? Então, a gente vê muito disso ali no escritório, na prática. E eu acredito assim, nós vivemos num tempo de famílias muito múltiplas, de várias formas de novas tecnologias reprodutivas, novas formas de relação. Então, se a gente for pensar, um divórcio hoje era para ser algo mais simples, né? Não é mais, meu Deus, né? Mas o quanto as emoções das pessoas e as relações incidem nisso. E acho que o papel, né, do psicólogo aí é tentar ajudar com que essa família se recomponha de uma outra forma, né? Porque as recomposições, elas tendem a ser um pouco difíceis, trabalhosas. As pessoas às vezes não entendem muito bem, ainda não entendem o seu novo papel, né? E poder ajudar. Porque, claro, quando existe uma alienação intencional, feita para atingir realmente a outra pessoa, aí o que se pode fazer é tentar proteger essa criança, né? Bom, queria agradecer a doutora Bárbara, a doutora Patrícia e mostrar, né, acho que o ouvinte vai entender a importância que é nós termos o auxílio das psicólogas e psicanalistas. Não tem como trabalhar o direito de família sem esse auxílio, porque o direito de família mexe com afeto.
E toda vez que você mexe com afeto, você sai da esfera jurídica. E tem que trazer esses elementos. Não tem como tratar um caso de alienação só como um caso jurídico. Você não vai resolver o conflito. E, na verdade, o que a gente busca é resolver o conflito. Sim. Então, eu só tenho a agradecer a vocês duas. Muito obrigada por tudo. E vamos ver se nesse mês da alienação a gente consegue levar cada vez mais para todos o que é alienação, para que as pessoas entendam e possam... como que eu posso colocar para vocês? Possam proteger as crianças já dessa ruptura tão difícil que é o fim de uma relação. E eu acho bem importante, até complementando tudo isso, nós como advogados, né, mas a gente também tem que ter o apoio do judiciário como um todo, né, que o judiciário também perceba a necessidade de terem escutas especializadas, com profissionais cada vez mais especializados, que tenham noção de toda essa dinâmica, porque infelizmente a alienação parental está aí, né, e a gente também precisa desse apoio, que o judiciário olhe também para aquele pai, para aquela mãe alienadora, de uma forma também que exerçam as questões punitivas, vamos dizer assim, que existe essa forma, né? Desde de uma escuta, na verdade, de uma advertência. Então, a nossa parte aqui como advogados, vocês como psicólogos, né? Mas a gente também tem aí ouvintes do judiciário e que a gente precisa também de todo esse apoio, né? Dessa especialização do judiciário, para que possa tratar também o assunto da forma como ele merece ser tratado e da forma como as crianças merecem ser tratadas, né? Para não ter esse afastamento do genitor ou da genitora que a gente vê. E acho, o quanto, né, são áreas afins, o quanto nós precisamos dessa parceria, né? Nós com o judiciário e com os advogados, eu acho que são áreas muito próximas, né? Eu acho que ter essa delicadeza realmente de trazer as crianças para esse lugar de sujeito mesmo e que a gente possa tentar ajudar aí na resolução dos conflitos. Então, muito obrigada. Esse foi o episódio 9 do Farracha Cast. Convido a todos para comentarem, deixarem suas opiniões, suas dúvidas.